E também temos, olha só, a principal característica do objeto direto, ó, só para relembrar aqui, ó, o objeto direto, ele é um complemento verbal. Existem dois complementos verbais no português. Ou é o objeto direto ou é o objeto indireto. São dois complementos verbais. Um complementa verbo sem preposição, é esse aqui que eu estou estudando agora contigo, o objeto direto, complementa verbo sem preposição, e o outro, que é o objeto indireto, complementa verbo por meio de uma preposição. É um complemento verbal também, porém com preposição. Porém, às vezes, eu tenho no português o objeto direto preposicionado. Então, às vezes há o objeto direto preposicionado. Esse objeto direto preposicionado poderá ocorrer, por exemplo, quando eu tenho a palavra Deus, né? Eles amam a Deus. Sinal de respeito, né? Então, sabemos que o verbo amar é verbo transitivo direto. Ele não pede preposição, mas sinal de respeito, eles amam a Deus, a gente coloca uma preposição aqui. Esse é a preposição. Não é artigo não, porque Deus é masculino, é o Deus. Se fosse artigo, seria o, tá certo? Então, esse a, diante de um substantivo masculino, ele é uma preposição. Então, isso aqui é um objeto direto preposicionado. Ou ainda, quando usamos formas mais literárias, por exemplo, todos comeram do pão. Todos comeram do pão. O verbo comer também é um verbo transitivo direto. Seria todos comeram o pão. Agora, essa forma, todos comeram do pão de Cristo, né? Todos comeram do pão, compartilharam o mesmo pão. Isso aqui também é um objeto direto preposicionado. Tá certo? Ou ainda, a fim de evitar qualquer tipo de ambiguidade. Por exemplo, ao João feriu Carlos. Ao João feriu Carlos. Olha só. O que ocorre? O verbo ferir é VTD. O verbo, ou posso colocar aqui, ó, a João. Vou tirar esse O aqui. O artigo é opcional, observação. O artigo é opcional com nomes próprios. Eu posso falar o João ou João, a Maria ou Maria, tirei ali, tá? A João feriu Carlos. O ferir é verbo transitivo direto. Mas imagina só, para não dar dúvida de quem feriu quem, eu coloco um objeto direto preposicionado. O Carlos aqui é sujeito. E o a João é um objeto direto preposicionado. Por quê? Seria Carlos feriu João. Só que se eu quero mostrar com clareza, eu coloco a preposição. A João feriu Carlos. Eu não tenho dúvidas de que o Carlos é o sujeito aqui. Ou, se eu quiser ao contrário, João feriu a Carlos. Então, para evitar ambiguidade, eu coloco uma preposição e crio um objeto direto preposicionado. O que mais? Ó, eu uso o objeto direto preposicionado com os pronomes mim, ti e si. Por exemplo, olha aqui, ó. Nós encontramos Maria. Encontrar é VTD. É VTD. Agora, se eu usar um pronome como, por exemplo, ti, ó, nós encontramos, espaço ti. Não há como eu escrever nós encontramos ti. O ti sempre vai pedir alguma preposição. Então, é nós encontramos a ti. Mas quem pede a preposição não é o encontrar, porque ele é verbo transitivo direto, é o próprio pronome.
Então, isso aqui gera um objeto direto preposicionado. Claro que depois nós vamos ver que às vezes o a ti é realmente um objeto indireto. Com um verbo transitivo indireto, ele é realmente um objeto indireto, mas não é o caso aqui, porque o encontrar é um verbo transitivo direto. Tá certo? Ó, depois, mais uma aqui, ó. João e Maria convidaram. Não é normal eu usar o pronome todos sem preposição. O convidar também é um verbo transitivo direto. E aí a gente usa, João e Maria convidaram todos. Convidaram todos não, convidaram a todos. A todos. E aqui de novo eu gero um objeto direto preposicionado. Então o que nós estamos vendo? O verbo é verbo transitivo direto, mas se eu coloco a preposição, ele continua sendo aqui um verbo transitivo direto e eu crio um objeto direto preposicionado. Então, é um sinal de respeito com a palavra Deus. Quando eu quero dar um sentido diferente, beberam do vinho, compartilharam o mesmo vinho, comeram do pão, para evitar a ambiguidade, tá certo? Com os pronomes mim, ti e si eu tenho que colocar a preposição e com todos ali é normal que eu coloque a preposição também. Entre outros casos, coloquei aqui os mais tradicionais do objeto direto preposicionado. Perfeito? Excelente. Então apago aqui, depois continuaremos. Então aqui existe preposição, portanto é objeto indireto, visto que do filme complementa o verbo gostar por meio de uma preposição.